Tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao 6º módulo do nosso curso. Eu espero que você tenha assistido várias vezes o módulo 5, entendido quais são os 10 passos e tenha tirado todas as suas dúvidas. Escreva para mim o que você está achando, quais estão sendo as suas dificuldades, quais estão sendo as novidades. Fala, nossa, Júnior, jamais imaginei que deveria fazer isso. Ou então, nossa, é muito óbvio, mas eu não fazia. Eu fico muito curioso para saber e entender o que passa na cabeça da gente, quais estão sendo as dificuldades, as facilidades. É muito legal quando eu consigo ter esse feedback, até para a gente conseguir estar sempre melhorando, aprimorando o curso. Às vezes a sua dúvida é uma dúvida que pode fazer parte, de repente, de uma atualização futura desse curso. Então não perde tempo, escreve nos comentários ou manda um e-mail para a gente. E aqui nós vamos conversar sobre os principais problemas que podem acontecer dentro do processo. O intuito desse módulo é prevenir você para que não ocorra, para que você entenda e não permita que ocorram esses problemas, e que ainda assim, se eles ocorrerem, como você consegue identificar e rapidamente agir. Primeiro problema, meu cachorro faz quando eu solto ele. Exatamente quando eu solto, ele faz as necessidades. A impressão que dá é que ele está segurando para fazer fora, e pode ser que é exatamente isso que está acontecendo. O que eu recomendo? Deixa ele um pouco mais ali, ou então você pode soltar e prender. Ameaça soltar e prende o cachorro. Dá meio que uma sacaneada nele. Mas é importante você entender, se você está soltando e ele está fazendo errado, está faltando supervisão ou ele está ficando pouco tempo ali. E aí você fica com dó, o cachorro começa a chorar, você solta e ele faz errado. Lembrando que ele fez errado, ele se auto-recompensou, nós acabamos de marcar um gol contra. E o processo precisa ser reduzido e voltado um passo atrás. Outro erro muito comum. Ele faz exatamente onde eu tirei o banheiro, seja dentro do espaço reduzido ou seja um banheiro alternativo. É muito simples, volta um passo, coloca o banheiro lá, aguarda mais uns dias de acerto e retira novamente. Isso é muito comum, provavelmente você acelerou o processo e não respeitou essa etapa. Ajude seu cão. Outro problema muito comum, Júnior, ele faz do lado do banheiro, ou ele começa a fazer fora e entra, ou ele começa a fazer dentro e sai. O que acontece? Primeira coisa, um erro muito comum quando eu vejo. O cachorro faz o xixi dentro e o cocô fora. O banheiro está muito sujo. E como que eu vou saber quando que o banheiro está sujo? O seu cão vai avisar. Se você previu que tem 2 xixis e o terceiro saiu fora, ele está avisando. 2 para mim é muito. Tem situações que 1 xixi é muito, tem situações que 2 xixis é muito, tem cães que realmente fazem até ficar ensopado. Mas o seu cão vai demonstrar. Em vias de regra, os cães são higiênicos. Eles não gostam de banheiro sujo. Então presta atenção nisso. Começou a aparecer xixi e cocô do lado, observa, o primeiro saiu no tapete? Saiu. Então certamente a partir do segundo ou do terceiro, o seu cão entendeu que o banheiro estava sujo. E ele não fez mais ali, ele começou a fazer ao lado. Outro ponto muito importante, falta de consciência corporal. A maioria dos cães não tem a consciência corporal, principalmente da traseira. Os filhotes é muito comum. E aí o que acontece? Ele para com as patas dianteiras em cima, mas o bumbum está fora, e aí ele faz ao lado. Júnior, nesse caso, o que eu faço? Você pode aumentar o banheiro, e você deve sim recompensá-lo, porque na cabeça dele ele fez de maneira correta. Então pense na logística, se de repente o banheiro já não está muito pequeno. Agora eu vou dar uma dica para você. Se é um filhote, que ele está fazendo metade dentro e metade fora, você pode colocar uma madeirinha, você pode criar algum tipo de obstáculo que ele precise sobrepor para entrar no banheiro. Nada muito alto, que ele precise realmente pular. Mas às vezes alguma coisa que ele consiga sobrepor, e que claro, ele não vai destruir, mas que vai ajudar ele, na hora que ele entrar lá, ele entender que ele está dentro do banheiro, tá bom? A gente precisa ajudar os nossos cães, lembrem disso. E claro, além de ser algum tipo de objeto, uma madeira, um pano, que ele não vai destruir, que seja fácil de limpar e de substituir. Tá? Você tem que ter consciência disso. Pensem sempre na praticidade, pessoal. Eu costumo ser muito prático e promover situações muito práticas e óbvias para meus clientes. Outro problema muito comum, Júnior, ele está destruindo os meus tapetes. Ele está acabando com os tapetinhos. E normalmente os cães não começam pelo meio, eles começam pelas bordas dos tapetes. Nesse caso pode estar acontecendo o quê? Está faltando gasto de energia, no momento que ele está solto, ele não está gastando energia suficiente. Pode estar faltando os brinquedos que eu recomendei, os recheáveis ou os brinquedos de roer, quando ele está ali dentro. Se ele não tem o que fazer, ele vai arrumar o que fazer, e aí ele vê aquela pontinha do tapete balançando, ele vai lá e pega, e normalmente eles arrancam e depois eles picotam. E nesse caso eu tenho uma dica bem legal. Você pode usar simplesmente uma fita, aquelas fitas de fechar caixa, você pode usar um esparadrapo, você pode usar um silver tape, que é aquela fita prata, e realmente fechar toda a volta do tapete. Não é colocar numa pontinha. Em geral, as fitas que vêm no tapete, elas são muito frágeis, ou elas prendem só uma ponta. E aí aquele tapete fica ali balançando levantado. O filhote, principalmente filhote, ele vai, pega e arranca. Aí depois que arranca, ele destrói.
São raros os casos dos cães que começam pelo meio. Vocês vão ver no vídeo da Moana, vocês viram no vídeo da Moana que eu falei das fitas. Aqui em casa eu gastei bastante fita, eu gastei mais com fita do que com tapete. Mas vale muito a pena. A partir da hora que ele entende que ele não vai conseguir arrancar, e claro, que ele tenha o que destruir, ele perde o interesse pelo tapete, tá bom? Esse é um caso onde também eu recomendo que você possa começar a substituir. De repente um tapetinho ou jornal por uma grama sintética ou pela bandejinha. Hoje a gente já tem aqueles banheiros, né, que a gente vê na internet, que o cachorro sobe em cima, que é uma bandeja de plástico, que ela já joga a urina na questão do ralo. Precisa ser treinado, mas eu recomendo. Se o seu cachorro está destruindo demais, você certamente precisa mudar o tipo de banheiro. Outro problema muito comum. Meu cachorro está comendo cocô, famosa coprofagia. Primeiro a gente precisa entender que isso também é um comportamento natural. Nojento e não aceitável por nós, mas para os cães é completamente natural comer as próprias fezes, as fezes de outros cães, e se você tem um gato em casa, certamente você já viu que seu cão fica maluco, porque o sistema digestivo deles é diferente. E normalmente as fezes dos gatos elas têm um cheiro muito agradável para os cães. E o que você pode fazer? Primeiro você precisa identificar. Eu sempre falo, precisa descartar se não é nenhum problema veterinário. Se o seu cão não tem alguma disfunção, se ele não tem alguma deficiência mineral, e como que você identifica isso? Levando até seu veterinário e fazendo os devidos exames. Você descartou que realmente o cachorro está muito bem, que não é problema mineral, então é um problema comportamental. O que pode estar levando ele a desenvolver esse comportamento? Primeiro, se você coloca muitas coisas no meio da comida, mistura carne, mistura resto de comida, mistura muito patezinho, o seu cachorro come coisas além da ração, certamente essas fezes podem estar saindo palatáveis para ele. E ele entende que ali é mais um alimento e ele pode comer. Se você está fazendo uma transição da ração, também pode acontecer. Então é importante ficar atento a isso. Para isso, a transição deve ser feita gradativamente. Você vai substituir a marca da ração, o tipo de ração. Começar com a antiga, depois colocar 20% da ração nova, depois de alguns dias você coloca 50% da ração nova e vai mudando gradativamente. Se você fez uma mudança abrupta, certamente isso mudou também a composição, o odor das fezes e pode deixar mais interessante para o seu cão. Outro ponto importante é a questão comportamental. Não dá bronca, não corre atrás do cachorro, não briga com ele. Ele pode aprender a fazer isso, ele pode aprender a comer cocô, para chamar a sua atenção. Lembra que eu falei lá atrás, se você está recolhendo as fezes na frente dele, isso pode ser um causador desse comportamento. Assim como limpar na frente. Preste atenção, se você não está dando bronca ou se você não está retirando o cocô na frente do seu cão. Normalmente esse é um dos gatilhos que dispara ou que cria esse comportamento de coprofagia. E o mais importante, se isso está acontecendo para você remover esse tipo de comportamento, é supervisionar. Lembra que eu falei, os cães que têm rotina de alimentação, eles têm as rotinas de horários de fazer os cocôs. É simplesmente você supervisionar, ele acabou de fazer, você tira a atenção dele com um brinquedo, com uma comida, recompensa ele, tira o cão do ambiente e limpa. É relativamente simples, pessoal, é só supervisionar. Lembra dessa palavra? Outro problema muito comum. Júnior, meu cachorro chegou do canil acertando 100%. E ao longo dos dias ele foi errando e a coisa degringolou aqui em casa. O que pode ter acontecido? Primeiro erro e o mais comum, você substituiu o tipo de banheiro. É muito comum os cães virem de canis, principalmente cães de raça, os criadores mandam eles ou educam eles lá, fazendo em superfícies tipo jornal. Forra a maternidade toda com jornal e o filhote aprende pela superfície, né, pelo contato da pata e pelo odor do jornal, do papel, que ele tem que fazer em cima daquilo. Então, assim, chegou na sua casa, não tem o jornal, ele perdeu a referência. Então é muito importante você entender, meu cachorro veio da onde? Ele já sabia fazer? Você adotou um cão, ele sabia fazer algum tipo de superfície? Qual que era a rotina de educação sanitária desse cão? E não tirar essa referência. Ou se for tirar, isso tem que ser feito gradativamente. Isso é muito comum. Trocar o material abruptamente. O cachorro sabe fazer no jornal, chega em casa, vem com um pouco de jornal do canil, ou do criador, ou de onde você comprou o adotor, e aí você pega e coloca um tapetinho. E o cachorro não entende que você trocou. E aí ele começa a errar e fazer pela casa toda. Aí você precisa voltar, criar todo aquele espaço, todo o ambiente, respeitar os 10 passos e ajudá-lo. Ensinar ele de uma maneira nova, num tapete novo, num jornalzinho novo, numa bandeja nova, onde quer que você faça. Ou ir trocando gradativamente. Outra coisa muito comum, você parou de recompensar. Mesmo gerando uma auto-recompensa pelo alívio, os cães gostam de ser recompensados. E se você está vendo ele fazer e você parou de valorizar aquilo, ele pode entender que, poxa, não é legal. E aí ele começa a fazer em outros locais. Começou a fazer no local errado, certamente faltou recompensa. E o mais agravante, você pode começar a dar broncas, sem perceber. Às vezes as pessoas falam, não, Júnior, eu não brigo com o meu cachorro. Mas não é brigar. Você chegou ali, encontrou um xixi fora do lugar, você fez...
e o seu cachorro viu. Os cães são visuais, eles entendem muito e leem muito as nossas expressões corporais. Ele viu que você manifestou qualquer coisa que seja, um desconforto, um descontentamento, mas você sinalizou e valorizou aquilo, ele pode estar desenvolvendo um comportamento de fazer as necessidades no local errado para chamar a sua atenção. Então preste atenção nisso. Outro problema muito comum, meu cachorro começou a urinar nos tapetes da casa. Lembra que eu falei lá no início? Inicialmente, tire todos os tapetes. Se você colocou o tapete e o cachorro foi fazer ali em cima, certamente ele está entendendo que aquilo ali é uma referência. O que eu recomendo? Isole ele daquele ambiente. Isole ele, volte, prive ele daquele espaço, coloque banheiros alternativos em volta e ajude ele a direcionar para os banheiros alternativos. Nesse momento que você está voltando os tapetes da sua casa, certamente ele já sabe fazer no tapetinho, no jornalzinho, onde você escolheu. Então ele já sabe fazer, ele já deve ser recompensado. Certamente esse erro é nosso. Limite o espaço dele e vá ajudando. Se necessário, volte uma etapa, refaça o processo e depois você, novamente, coloca seu tapete e testa. Precisa ser testado gradativamente, pessoal. Essa é uma receita, um passo a passo, que pode funcionar e tende a funcionar em 100% dos casos. Mas a gente está falando de vidas. O cão é um animal que tem vida. Então assim, ele não tem porta USB, ele não tem manual de instrução, apesar de eu estar passando algumas orientações, e ele não tem nenhum programa. Não tem programa, gente, não tem como. Então assim, ele vai errar em alguns casos, ele vai acertar em outros, a gente precisa identificar, ver aonde nós falhamos e corrigir isso rapidamente. Isso pode estar acontecendo porque você não está valorizando nos locais corretos e provavelmente se ele fez ali uma vez errado, você ficou tão nervoso e deu bronca dele. E aí você valorizou isso. Preste atenção, volta uma etapa, recompense os acertos no banheirinho, no tapetinho e depois gradativamente você vem trazendo ele para esse espaço onde está o seu tapete. E aí, será que você está cometendo algum ou alguns desses erros? A ideia desse módulo é realmente te ajudar, abrir um pouco a sua mente para ver quais são os possíveis erros que você está cometendo. Caso não esteja, não os faça e caso esteja, rapidamente corrija. Isso vai fazer toda a diferença e acelerar o processo. E aí, mão na massa? Vamos?